Eu quero falar de um outro movimento e agora aqui no Supremo Tribunal Federal. A possibilidade de uma aposentadoria antecipada do ministro Luiz Roberto Barroso reacendeu as articulações políticas para uma nova indicação ao Supremo. Vocês sabem, quando há ali qualquer chance de alguém deixar a cadeira, a movimentação já começa aí com força. Vamos então com a nossa ministra, e essa aqui não sairá dessa cadeira. Inclusive, nem quando completar 75 anos de idade, ela permanecerá aqui na cadeira do 3 em 1. E ela vai trazer um pouquinho de bastidor e informação disso pra gente. Fala aí, Jana, bem-vinda. Ô, Evandro, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Pois é, né, uma discussão ali que já está à tona ali com relação a Barroso, se aposenta ou não se aposenta. De qualquer forma, ele tem direito a estar como ministro do STF até 2033, quando ele completaria ali 75 anos de idade, aí acontece a aposentadoria compulsória. Ele tem falado muito abertamente sobre esse assunto ultimamente, viu? Ele tem sido questionado muito com relação a isso, especialmente depois que ele deixou a presidência aqui do STF. E o que ele tem dito, o que ele tem deixado claro ali é que esse posicionamento ali ainda não está definido. E, de fato, nos bastidores, e o ministro ainda tem uma certa dúvida se ele continua no STF ou não. Ontem mesmo, Evandro, num evento, ao sair de um evento aqui de Brasília, que aconteceu aqui em Brasília, ele disse o seguinte, que é muito difícil deixar o Supremo Tribunal Federal, mas que há outros espaços relevantes na vida brasileira e que ele está estudando todas essas possibilidades. No café da manhã com setoristas aqui do Supremo, com jornalistas que cobrem aqui o Supremo, por exemplo, ele foi também questionado sobre isso e ele disse que não tem pretensão de deixar o STF. Então, diante dessa indefinição, é claro, obviamente, que o Palácio do Planalto já está se preparando. Evandro, um nome que sempre esteve no ar, não é de agora, desde a época de Flávio Dino, quando já tinha ali a indicação, no caso o presidente Lula acabou indicando Flávio Dino, é o nome do ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, né? Porque nas últimas indicações ao STF, uma das premissas, se não for a principal premissa, é que esse indicado seja uma pessoa muito leal a esse presidente que está indicando. O Jorge Messias é um braço direito do presidente Lula, né? Jorge Messias, ele foi, só relembrando, ele foi o subsecretário de Assuntos Jurídicos também de Dilma Rousseff e ele é o Bessias, né? Ele ficou conhecido como Bessias naquele áudio que foi grampeado, na verdade, na Lava Jato, ali em 2016, entre Lula e Dilma. Ele acabou ganhando notoriedade naquele momento ali, em 2016. Além disso, ele também é evangélico e isso acaba dando também uma vantagem ali ao presidente Lula. Seria uma oportunidade, né, Evandro, pro governo do presidente Lula indicar mais um ministro para o STF, porque as próximas aposentadorias mesmo de fato vão acontecer só a partir de 2028, que é no caso do ministro Luiz Fux, ele se aposentaria em 2028, depois Carmen Lúcia em 2029 e 2030 o ministro Gilmar Mendes, e todos esses anos aí já são anos da próxima legislatura na presidência da República. A gente não sabe como é que vai ser no ano que vem nas eleições, mas uma aposentadoria antecipada de Barroso já garantiria mais uma indicação para o governo do presidente Lula. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Jana. Um abraço para você. Pois é, né? Qualquer movimentação, por menor que seja, já gera... Eu fico imaginando o zap da pessoa que vai escolher o novo ministro do Supremo Tribunal Federal, hein, seu Zé Maria Trindade? Olha, não se esqueça daquilo, olha, sou um grande aliado. E aí aparecem alguns nomes, né? Jorge Messias, que é considerado um grande aliado, tem o Rodrigo Pacheco também, que atuou de maneira bastante intensa, né? E que foi bastante elogiada pelo atual governo à frente ali do Congresso Nacional. Mas a gente sabe que também, né, Zé, que haveria planos políticos de Lula para Minas Gerais a Rodrigo Pacheco, ao senador Rodrigo Pacheco. Talvez por isso haveria necessidade de se abrir mão de uma indicação ao Supremo Tribunal Federal para cumprir esses compromissos políticos por lá. Teria o nome também de Bruno Dantas, do Tribunal de Contas aparecendo aí. Como é que se avalia esse movimento, hein, Zé? E será que Barroso sairia antes da hora mesmo? Porque ele tem até 2033, caso queira, que é quando completaria 75 anos de idade. O ministro até foi tipo Paulo Coelho, aquela frase famosa, né? Tudo pode acontecer, inclusive nada. Ele falou que vai avaliar mesmo a possibilidade de, não é antecipar, se aposentar, ele já pode se aposentar, né? Ele pode ficar mais 8 anos, pode ficar mais 8 anos no cargo
E ele mesmo disse, é muito difícil de sair do Supremo Tribunal Federal. É difícil. Eu, recentemente, conversava com um senador que foi presidente de uma grande confederação e depois senador da República, foi ministro, e ele dizendo que quando sai do poder, que é muito difícil, né? Tem aquela famosa síndrome da maçaneta, né? Dificuldade de pegar na maçaneta, porque ele chega no gabinete, tem alguém para abrir a porta, chega no carro, tem alguém para abrir a porta para ele entrar. E uma pessoa assim, ele não sabe dar um telefonema, não sabe mais dirigir, não sabe mais mexer na conta bancária, não sabe nada, nem no próprio telefone, ele sabe mais armazenar, nem reservar, comprar uma passagem. Essas coisas que todo ser humano faz, para eles é muito difícil. Então, é uma caixa muito grande. Além disso, há todo um círculo, né, de faturamentos, enfim, é muito difícil de sair dessa cápsula mesmo. Então, ele está avaliando, né, e ele tem falado que não tem uma decisão, que ele pode estar pensando mesmo em antecipar e, inclusive, está pensando em não antecipar. Para o governo, politicamente, não faz muita diferença, porque o Luiz Roberto Barroso, indicado por Dilma, né, ele vem na mesma linha ali do governo, então ele não está incomodando o governo. Ele poderia tornar para o presidente Lula um caminho mais fácil para o Rodrigo Pacheco ou para o Messias, né, o ministro Messias. Mas o Rodrigo Pacheco, os planos do PT é a candidatura dele ao governo de Minas Gerais. Só a candidatura já é um plano bom para o governo para fazer deputados e a possibilidade de um senador, né? E depois ele poderia entrar numa outra vaga se houvesse a vitória. Então não dá para dizer, mas só de vacilar e admitir a possibilidade de antecipar a saída, né, já provoca todo esse debate, todo esse raciocínio. É natural. Trata-se de um cargo importantíssimo, né? Ministro do Supremo Tribunal Federal. Gani, se você fosse ministro do Supremo, você se aposentaria antes? Não, de jeito nenhum, né? Cargo mais poderoso hoje do Brasil, de jeito nenhum. Ia ficar até o final lá e ainda ia fazer lobby para estender, né? Para ter lá o cargo eterno, né? Guarde bem essas palavras, porque depois, se a gente for analisar isso e você bater em quem fizer isso, eu vou chamar sua atenção. Não. Aí teve uma dose de humor. Aí coloca entre parênteses agora, né? A hora que vem o aviso, ele coloca entre parênteses. Mas, Gani, como é que você avalia essa movimentação? Olha, eu vejo o seguinte, eu concordo muito com o que o Zé trouxe, né? Existiria aí essa pretensão política por parte do Rodrigo Pacheco e também do presidente Lula. Agora, no Poder Judiciário, na esfera do Judiciário, a gente sabe que ministros do Supremo, eles acabam também tendo um peso nessa escolha. E aí a gente sabe que o Rodrigo Pacheco ele é muito bem relacionado, tanto com o Gilmar Mendes quanto com o ministro Alexandre de Moraes. São duas figuras bastante poderosas dentro do Supremo Tribunal Federal. Então eu vejo que talvez ele tenha hoje a maior chance de ocupar uma cadeira no Supremo, até porque numa escolha pessoal, é claro que isso também passa pelo presidente Lula, mas numa escolha pessoal, hoje eu vejo, né, pensando estritamente em poder, que é mais vantajoso você ser um ministro do Supremo do que ser um governador. Dado que o governador também, você vai ter que concorrer à eleição, e não é uma eleição garantida. Aliás, pelo contrário, é uma eleição muito difícil e ele não é uma figura muito popular. Se eu fosse arriscar um nome hoje, eu arriscaria Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco. Agora, Piperno, eu estava vendo aqui algumas movimentações de telespectadores, algumas mensagens que recebi também aqui nas redes sociais, de pessoas preocupadas com esse poder ser um movimento já articulado politicamente para garantir mais uma indicação de ministro do Supremo Tribunal Federal pela atual gestão. Sempre que há esse tipo de situação, ainda mais falando de Supremo, né? Porque o Gani fez a brincadeira aqui, mas obviamente uma pessoa que é indicada ao Supremo, que pode permanecer naquele lugar, cheio de privilégios até os 75 anos de idade, se aposentar antes, claro que isso é questionável, né? Do ponto de vista de estabilidade profissional, etc. Obviamente que essas pessoas também já têm um nome mega formado no mercado e o fato de saírem do Supremo Tribunal Federal provavelmente não implicaria em nada a situação financeira ou todas as possibilidades que essas pessoas terão pela frente. A gente não está falando sobre isso, mas sim sobre a permanência num cargo que também é um exercício de poder. Como é que você avalia esse movimento, Piperno, e o fato de já gerar desconfiança de se tratar
de uma manutenção política de mais uma cadeira ali no Supremo? Bom, primeiro que o Alan Gani, pelo que eu entendi, ele defende que o cargo seja vitalício, né? Pois Como na Suprema Corte. Pra mim só pra mim. Gani quer entrar e só morrer pra no mim. Supremo. Não, pros outros não. Eu sou igual ao Congresso. Pros outros não, pra mim. Como é, aliás, na Suprema Corte americana. Mas, de qualquer forma, eu acho que nesse caso especificamente, né, seria uma troca muito simples. Se realmente o ministro Barroso resolver sair, o presidente provavelmente vai indicar alguém com um perfil próximo, parecido, né? O que me incomoda, e veja, quando ocorreram as escolhas de Barroso, a ex-presidente Dilma, por uma coincidência, por uma conjunção de fatores, ela indicou vários ministros em um espaço de tempo relativamente curto. Barroso, Fux, Theory, que morreu, né? Fachin, Rosa Weber, muita gente, né? E veja, e ali tem, e daquele monte ali, saíram ministros, né, das mais diferentes tendências, escolhidos pela mesma presidente. No caso do Lula, se você for comparar o Flávio Dino com o Zanin, são indiscutivelmente dois ministros muito próximos ao presidente, um foi advogado e outro foi ministro dele, mas, por exemplo, na questão de costumes, eles pensam diferente. No caso do Barroso, eu imagino que o presidente, se tiver que trocar, ele também faria algo, escolheria alguém de perfil próximo ao do ministro Barroso. Mas o que me incomoda não é exatamente isso. É o fato, e eu já externei isso muitas vezes, todos os presidentes da República, eles indicam alguém que tenha feito parte da equipe deles. Eu acho que esse excesso de proximidade é ruim. A Dilma, por exemplo, pegou gente do Ministério Público, pegou um juiz, pegou um professor universitário. Eu acho que seria até melhor, para dar um respiro à corte, alguém com esse perfil. Fala, Musa, remate. Eu concordo com o Piper nessa parte do presidente ter todo esse, digamos, poder em indicar pessoas. É claro que você cria vários conflitos de interesses, fica muito claro. Mas eu fico aqui me pensando, será que não faria sentido para o próprio governo forçar essa troca antecipada, refletindo comigo mesmo? Porque pense, para o governo interessaria ter mais pessoas ideologicamente alinhadas a ele para além de 2030. Se o Barroso terá que sair em 2030, como você muito bem mencionou, se ele coloca alguma pessoa nova, como por exemplo é o caso do Zanin. 33, né? 33? Se ele, 2033. 33. Se ele tem que ficar, mesmo assim, considerando na história, é curto prazo. Se ele coloca uma pessoa alinhada a ele, que de fato, como todos colocam, como o Piperno muito bem falou, que eu também acho extremamente questionável, faz muito mais sentido colocar alguém novo, alinhado ao governo, e que aí tem muito mais tempo de atuação, porque imaginemos que o próprio governo não venha a se reeleger agora. Em 2030, seria, digamos, a oposição que iria indicar o próximo juiz, ministro para o STF. Será que, obviamente, não indicaria alguém alinhado a esse próximo governo que iria contra a ideologia do governo atual? Então, me parece que o próprio governo teria seu interesse nisso.